Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje trago-vos uma receita muito fresquinha, sem forno, perfeita para esta altura do ano, ainda por cima com a fruta da época, morangos, é cremosa, é crocante, é tudo de bom. Chama-se Eton Mess, talvez por este nome não a conheçam, é um nome que não é assim muito comum. É uma sobremesa com um creme de natas ou um chantilly e que é misturada com morangos ou com uma calda de morangos, ou no meu caso, com ambos e com suspiros crocantes. Portanto, fica assim com esta mistura de texturas e de sabores. A origem desta sobremesa é atribuída ao Eton College, que é uma escola no Reino Unido, e conta a lenda que um dia iam servir uma pavlova, que é uma sobremesa também composta exatamente por estes elementos, com uma camada de suspiro por baixo, chantilly e morangos, e que caiu e que se espatifou toda, mas eles conseguiram salvar pegando naquela mess, naquela confusão que se tinha armado e servindo em tacinhas. E então, a partir daí, começou-se a batizar como o Eton Mess, porque no fundo, se nós traduzirmos, seria a confusão de mess, em alusão aqui então ao nome do colégio. Pronto, aqui um apontamento de história, não sei se a história foi mesmo assim, mas o que eu sei é que a sobremesa é mesmo deliciosa e acho que vocês vão adorar aprender a fazer e adorar, sobretudo, comer. Vamos precisar de 3 elementos: suspiros, calda de morangos em morangos e depois um creme de natas. Para os suspiros, se quiserem fazer em casa, vamos precisar de claras e açúcar. Podem substituir por suspiros já feitos de compra e aí vão usar cerca de 150 gramas de suspiros. Depois, para a calda de morangos, sumo de limão e açúcar e mais morangos para cortar aos pedacinhos, e para o creme de natas, mascarpone, natas e açúcar. Se forem fazer os suspiros em casa, este deverá ser o primeiro passo. Vamos colocar na tigela de uma batedeira as claras, vamos começar a bater até que elas fiquem espumosas e ganhem volume e fiquem opacas, e nesse ponto vamos juntar o açúcar pouco a pouco. Eu gosto de juntar 1/3 de cada vez e depois sim batemos numa velocidade alta até formar um merengue bem espesso, brilhante e firme. Passados uns 3 a 5 minutinhos, o merengue já deverá ter este aspecto, um bico firme mas flexível. E outro truque para saber se o nosso merengue está feito é esfregar um pouquinho entre os dedos e já não devemos sentir os grãos do açúcar. Vamos colocar num saco de pasteleiro e vamos cortar uma pontinha com cerca de 2 cm. E num tabuleiro forrado com papel vegetal vamos moldar os suspiros. Podem fazer do formato que vocês quiserem, mas como depois vamos precisar deles partidos, eu vou fazer umas tiras compridas. Levamos ao forno pré-aquecido a 100 graus durante 1 hora ou até que eles estejam sequinhos, e o truque para saber isso é levantar um do tabuleiro e ele deve-se despegar, e deixamos arrefecer completamente no forno antes de usar. Já tenho aqui os meus morangos limpos e arranjados e eu vou usar metade para fazer a calda e a outra metade para cortar em pedacinhos. Se vocês só quiserem fazer a calda, usam só metade dos morangos, e se quiserem fazer uma versão mais simplificada, só com morangos partidos em pedacinhos, usam só também metade. Agora, para fazer a calda, cortamos os morangos em pedacinhos para um tacho, juntamos o açúcar e o sumo de limão e levamos ao lume até que ferva mais ou menos uns 5 minutinhos. Vai reduzir e os morangos vão ficar muito molinhos. Convém ir mexendo ocasionalmente para os morangos não agarrarem. Quando estiver assim com esta consistência, está ótimo. Podem deixar assim tal e qual, mas eu gosto que a minha calda fique lisinha, então eu vou triturar rapidamente com uma varinha mágica até que ela fique completamente um puré lisinho. E vamos reservar no frigorífico, podem fazer aí com uns 2 dias de antecedência. Agora, vou também preparar os meus moranguinhos, porque eu gosto de misturar a calda com os morangos frescos, e vou cortá-los em pedacinhos de mais ou menos 1 centímetro. E reservamos também estes morangos até ser hora de servir. E vamos por fim tratar do último elemento, que é o creme. Vamos misturar numa batedeira o mascarpone, as natas que devem estar bem frias e o açúcar, e vamos bater numa velocidade média a alta até que fique uma mistura bem cremosa e espessa. Originalmente esta sobremesa é feita apenas com chantilly, mas eu gosto de incorporar também o mascarpone porque o creme fica mais firme e mais rico, e além disso podem-no fazer com algumas horas de antecedência e conservar no frigorífico até ser hora de usar.
usar. E aqui temos os nossos suspiros que entretanto já cozeram, já arrefeceram e estão também prontos a usar. Eles devem ficar assim bem sequinhos e firmes e ao partir serem mesmo crocantes e estarem também sequinhos lá por dentro. Agora vamos parti-los em pedaços pequeninos de uma maneira bem rústica. Se comprarem suspiros daqueles pequeninos não precisam de fazer isto, se forem grandes façam também. E estes suspiros vocês podem nos fazer aí com uns 3 dias de antecedência e deixam-nos bem fechadinhos no local seco para que eles não ganhem umidade e depois na altura de servir já vão estar prontinhos. E falando em altura de servir, já tenho aqui todos os meus elementos, a calda de morango, os moranguinhos, o creme de natas e podemos servir esta sobremesa numa taça grande ou em doses individuais e também servi-la de 2 maneiras. Eu vou fazer aqui uma maneira numa taça individual um pouquinho mais arranjadinha, que é fazer por camadas, uma camada de morangos, depois um bocadinho de calda, suspiros, depois um pouquinho do creme de natas e irem repetindo até estarem satisfeitos com as camadas. E tanto podem fazer assim desta maneira, como eu estou a fazer aqui numa tacinha individual, como também numa taça grande. O que é importante é que montem esta sobremesa na altura de servir. Podem ter os elementos todos feitos e depois, antes de ir para a mesa, ou até, sei lá, uma meia hora antes, no máximo, juntam tudo que é para os suspiros não amolecerem. Agora vou-vos mostrar outra maneira de montarem esta sobremesa que é um bocadinho mais rústica e é sem camadas e esta então é que é mesmo uma grande mess, uma grande confusão. E é apenas misturarem todos os elementos, os morangos, a calda, os suspiros, o creme de natas e misturarem tudo até ficar assim quase uma salada. Não fica tão bonito, mas fica igualmente delicioso, portanto vai depender aí do tempo e da paciência que vocês tiverem. Da mesma maneira podem fazer isto numa taça grande ou numa taça pequenina. Eu agora vou servir aqui esta mais confusa para vocês verem também o aspecto e também esta deve ser feita na hora e agora aqui esta um bocadinho mais arranjadinha com camadas. É tão refrescante, a doçura no ponto certo, todas estas texturas, é difícil, mas é mesmo muito difícil parar de comer. Acho que se vocês experimentarem vão perceber exatamente o que é que eu estou a dizer. Acho que tem muito potencial para fazer sucesso nas vossas festas, acho que é daquelas coisas que vocês vão fazer um dia e depois os vossos amigos e família vão querer que vocês repitam sempre e, portanto, acho que vale a pena experimentarem quando precisarem de uma sobremesa. Eu vou continuar aqui com esta minha tacinha e vejo-vos para a semana com outra receita. Até lá, tchau, tchau!